Olá, tudo bem? Como vai? Eu contei a história lá da família da Amélia, né? E aí eu queria falar algumas coisas, né? Sobre polícia, é, acionar a justiça, advogado, processo, Ministério Público, essas coisas, né? Bom, acionar esses mecanismos é um pouco complicado, porque a pessoa sofre bullying, sofre, sabe, agressão, sofre, sabe, um clima tóxico dentro de casa, enfim, até assédio sexual, assédio moral, coisas pesadas. Mas aí chega lá, vai chamar a polícia fala assim: ah, ainda tá brigando? Não. Ah, então a gente não pode fazer nada, né? E aí você vai lá fazer BO lá. Ah, deixa eu ver se você está machucado. Não. Ah, então não dá para fazer BO. E põe panos quentes, deixa disso, deixa disso. E as pessoas ao redor, né? Falam, ah, é muito feio processar, é família, não sei o quê. E aí, a pessoa que sofreu aí, né, as agressões, ela sofre calada, né? E o que que acontece? As pessoas falam, ah, conversa, conversa, não sei o quê. Mas, assim, não existe conversa, né? Às vezes existe conversa, até existe, né? Mas, no final das contas, não adianta conversar. E, assim, os agressores, assim, não mudam, não estão nem aí, continua e se sentem livres para isso, né? Aí depois a vítima que é errada, né? E a vítima que é mau caráter, essas coisas. E se ela denunciar, tomar providências, aí pior ainda, né? A culpa é da vítima, que ela fez uma coisa feia, porque não sei o que e tal. Então tem muita gente que, vamos dizer, condena, né? Tomar, assim, decisões, assim, baseada na lei, né? É muito comum, viu? É, uma pessoa ali, a vítima, querer recorrer à lei e os outros falar, assim, desmerecer a vítima. E aí a vítima fica de mãos atadas, fica sozinha e ela acaba suportando aquilo até que um dia a corda arrebenta, né? A corda vai arrebentar. E assim, algumas vezes acaba em tragédia, né? Então a vítima, na verdade, não pode deixar assim passar em branco, porque vai piorando, né? Mas então, o que que eu tenho a dizer? As pessoas fazem esses julgamentos negativos, né? Da vítima tentar usar então os mecanismos jurídicos e tal, legais, mas assim, a bem da verdade é que assim, a gente tem que dar graças a Deus que nós temos leis, né? Código Civil, Penal, Trabalhista, Consumidor, etc, etc, porque a gente então está vivendo um estado de direito, né? Ultimamente andam tentando destruir isso daí, porque incomoda. Mas assim, justiça, a própria palavra fala, justiça. E o símbolo é uma balança, né? Ou seja, tem algo, um conflito, um crime, alguma coisa assim. Então, você tem todo um aparato, né? Investigação, acusação, juiz e tal, para então fazer todo o rito, né? De saber, né? De assim, dividir as responsabilidades, né? E assim, o criminoso, o réu, alguma coisa assim, ele tem o direito de se defender, né? E ele pode ser inocentado se ele conseguir comprovar isso. E se ele for condenado, existem atenuantes, né? Então, é um sistema, gente, que é um sistema melhor que existe,
né? Ele pode ser imperfeito, né? Ele pode ter falhas e tudo, né? Ainda mais aqui no Brasil, o sistema às vezes é até, assim, vamos dizer, insatisfatórios, né? E no mundo inteiro existem erros jurídicos, tem erros, tá? Porque tudo isso é feito por pessoas, né? E a investigação, a acusação, né? O julgamento é um sistema complexo, né? Não é uma coisa fácil. Por isso que né, o povo do jurídico estuda tanto, né? Você pega um juiz, promotor, né? Um procurador, mesmo um delegado, eles estudam muito, né? Porque precisa. Então, esses mecanismos, na verdade, são muito bons, né? Então, muita gente fala, ah, não, é péssimo, é péssimo, é péssimo, né? É ruim e tal. E assim, até dá para entender, porque as pessoas procuram preservar a família, né? Porque realmente as pessoas ali têm uma briga na família, tem uma discussão. A discussão passa, o nervosismo passa, e aí a pessoa às vezes faz lá um BO, faz uma acusação de, vamos dizer, por impulso, né? E depois pode se arrepender, e aí pode criar, pode destruir a família, etc. Então dá para entender, né? Por isso que é até legal assim consultar um delegado, viu? Um advogado da delegacia também, né? Um criminal ali. É legal consultar um advogado e tudo, porque como eles têm, né, o estudo, experiência, eles sempre vão tentar a conciliação. Essa é a verdade, eles sempre tentam a conciliação. Os policiais também, eles tentam a conciliação. Eles falam, ah, será que não dá para vocês se acertarem? Será que não dá para vocês conversarem e tal? E tentar, então, fazer com que a vítima, né, se acalme e pense melhor e ela tente ali conversar com as pessoas e tal. Bom, mas assim, existem situações que é gota d'água, sabe? É a gota d'água. Que, assim, a pessoa vai pensar, 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 pensar. É bom pensar. Mesmo porque um BO pode ser feito até 6 meses, né? Então é bom ela pensar, refletir. É bom ela conversar logo com um advogado. É bom, assim. Não no nervosismo, né? Mas já consultar, ver as possibilidades e tal. Porque resolver conflito no jurídico não é tão ruim assim. Né? Não é tão ruim. E aí, refletir bem e ver se aquilo foi ou não foi a gota d'água, tá? Então, às vezes, né, tem uma situação que se arrasta por 10, 20, 30 anos ali, e a pessoa, né, a vítima ali, vira saco de pancada. E a pessoa não tem obrigação de suportar gente que a faz assim de gato-sapato, né, sabe, saco de pancada, cara feia, sabe, cria aquele climão ruim dentro de casa. Ela não tem essa obrigação de suportar isso, não. Ninguém tem, né? Então, é bom pensar e recorrer a meios jurídicos, porque você pode ter certeza, sabe? O judiciário e tal, as leis, o Estado de Direito, é assim a melhor coisa que pode ter para um país. Porque, por exemplo, um Estado que não tem um Estado de Direito é uma ditadura, sabe? E vocês sabem como é que é ditadura. Aí, assim, a pessoa recebe uma pena de morte por motivos, assim, que são, vamos dizer, fúteis, né? E é o bel prazer ali do ditador, né? Então, graças a Deus, a gente não vive numa ditadura, a gente vive num estado ali, né, de direito, e a gente tem mesmo que recorrer ao judiciário, ao jurídico, tem. E, assim, não tem nada de errado
quando houver qualquer coisa e tal, até assim, tipo, a farmácia não entregou o remédio no prazo estipulado, quase te ferrou, e aí chegar lá no advogado, consultar e tudo, e aí o advogado vai orientar. Algumas vezes, né, a pessoa pode ficar até meio desapontado, porque, assim, não há o que fazer e tal, o advogado vai falar, não, não vale a pena entrar com esse processo e tal, porque o advogado não vai querer perder o processo, né? Nenhum advogado vai entrar num processo para perder. Então, ele vai orientar, vai falar, isto não vale a pena, isto não dá, isto dá, né? Isso tem que entrar, né? Porque senão você acaba sendo assediado ali, e aí o advogado ali vai chegar e vai te ajudar. Então, é isso, né, gente? Esse é o recado que eu tenho. Então, para as pessoas que estão tendo dificuldades aí, desde bullying, essas coisas e tal, até assédio sexual, né, violência doméstica, tudo isso, né? É bom recorrer a um advogado. Claro que é preciso reunir provas, e isso é uma coisa difícil de fazer, mas assim, às vezes, né, se uma pessoa é um agressor recorrente, né, agride mais de uma pessoa, assedia mais de uma pessoa e tal, essas coisas, é até bom falar com o delegado, contar a história, porque aí a polícia abre investigação, né? Aí eles mesmos vão tentar reunir, então, provas através da investigação, ou recorrer ao Ministério Público também, porque o próprio Ministério Público ele vai receber a denúncia, vai analisar a denúncia, e se achar que é importante, eles mesmos fazem a investigação. Então, vale a pena, tá? É sempre bom garantir aí a segurança. E, gente, as pessoas têm seus direitos, e esses direitos é uma coisa séria, tá? As pessoas têm realmente que, sabe, usar isso, esses direitos, garantir seus direitos, para evitar abuso. Só isso, abuso, tá? Alguém acha, não, a pessoa fala que está usando seus direitos para ferrar alguém e tal. Não, gente, é abuso. Tem gente que usa, tem gente que usa errado, entendeu? Mas, gente, denunciação caluniosa, mentira, difamação e tal, isso daí é crime, viu? Isso é crime. Então, você não se pode ir lá na delegacia e contar um monte de mentira, tá? Porque aí vai se virar contra você, tá? Então, as coisas não são assim, tá? Não são assim. É por isso que é difícil, né? Se quiser fazer, então, uma denúncia e tal, tem que ter prova. Alguma prova você tem que ter, entendeu? E aí, com a prova e tal, é possível, então, abrir, né, o processo. E se for criminal, quem decide isso é o delegado, investigador e promotor, viu? Por exemplo, se você quer ali, se dá uma prova para o delegado, né? E aí você não tem mais poder em cima do processo. Não tem. Você pode querer um processo, sei lá, de calúnia e difamação e tal, ou melhor, agressão e tal, mas assim, o delegado vai ver e fala assim, não, isso aqui não é de agressão, não, isso aqui é de calúnia. Então, assim, o processo vai ser bem mais leve para a pessoa, e não adianta você querer outra coisa, não vai ser assim. Quem decide é o poder público, né? Mas vale a pena mesmo assim, porque é preciso ter confiança, né? E acreditar nas instituições. Eu assim, eu sei que a justiça ela é falha, tá? Mas assim, eu acato as decisões dela, né? Às vezes não dá em nada, tem que aceitar,
né? Simplesmente tem que aceitar. Então, é isso, tá, gente? É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Um beijo.